sei que quando você começa a treinar, a primeira coisa que você pensa é: meu Deus, será em quanto tempo eu vou ver resultado desses treinos que eu estou fazendo? O ser humano é extremamente ansioso. Nos dias de hoje em dia, essa ansiedade está ainda mais aumentada. Na era onde a gente não aguenta mais tédio, onde a gente não quer esperar. E quando você começa a musculação, quando você começa na academia, você não vê a hora de poder desfrutar daqueles resultados que vão ser a resposta ao esforço que você está fazendo. Sejam esses resultados dependendo do objetivo de cada. Então, pode ser um resultado de hipertrofia, de aumento de massa muscular para a pessoa que quer ganhar massa, que é muito magrinho. Pode ser uma melhora no condicionamento daquela pessoa que é muito sedentária, ou então que está querendo melhorar o condicionamento para algum desempenho esportivo. Pode ser uma redução de gordura corporal para aquela pessoa que está um pouquinho acima do peso e está buscando a redução dessa gordura corporal. E uma coisa que a gente não pode negar é que os resultados estéticos são extremamente esperados por todos que iniciam na musculação. Por mais que você inicie a musculação com outros objetivos, seja ele saúde ou qualquer um outro, você não pode negar que o resultado estético ele é extremamente satisfatório. No vídeo de hoje a gente vai ter uma ideia de quanto tempo esses resultados levam para aparecer, para vocês conseguirem ter um norte e não ficar 100% perdidos. Lembrando que isso é extremamente variável, então a gente depende do ambiente interno e do ambiente externo, seja ele do ambiente interno fator genético, ou do ambiente externo, onde vive, alimentação, sono, estresse, uma série de outros fatores. Mas mesmo com tudo isso, vamos ter uma base no vídeo de hoje. Fala pessoal do YouTube, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é João Batista e aqui a gente fala sobre musculação voltada para resultados estéticos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 4 tipos de adaptações específicas, que são o ganho de força, o refino motor, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. Quando a gente fala de ganho de força, vocês já repararam que quando as pessoas começam a treinar, se você já começou, você já pode ter observado isso em você. Se você não começou ainda, quando você começar, você vai perceber que as primeiras semanas, elas são de um ganho de força muito bruto. Então você começa ali, vamos supor que aguentando só a barra do supino, pensar que não, na segunda semana você já está aguentando 3 kg de cada lado, na próxima semana você já está aguentando 5 kg de cada lado, aí na quarta semana você já está com 7 kg de cada lado, e essa progressão de força ela é muito notável. Coisa que com o passar do tempo vai sendo muito inferior e as adaptações vão sendo mais lentas. Esse ganho de força ele é facilmente notado no início do treinamento porque ele é proveniente em sua grande parte de adaptações neurais. Quando a gente pensa em força muscular, a gente está com isso muito mais atrelado a sistema neuromotor do que a qualquer outro fator que influencie isso. Só para vocês terem uma noção básica, a força está diretamente ligada à quantidade de unidades motoras recrutadas pelo seu organismo para poder fazer aquele movimento. Pensa assim, quando o seu cérebro ele manda o sinal do seu cérebro para o seu músculo contrair, tem um neurônio que é conectado em uma série de fibras, uma quantidade de fibras musculares. Esse neurônio, com essas fibras, a gente chama de unidade motora. Quanto mais você faz aquele movimento e quanto mais você vai refinando esse movimento, o seu corpo vai conseguindo recrutar mais unidades motoras para realizar aquele movimento desejado. E é por isso que nas primeiras semanas vocês percebem um ganho de força tão grande. Um outro fator muito importante que também colabora para o ganho de força nas primeiras semanas é justamente o seu refino motor. Então, além das adaptações neurais que eu citei anteriormente, o seu corpo ele começa a gerar mais uma série de adaptações que vão facilitar no movimento. Um exemplo disso é a redução da cocontração. Então pensa assim, a gente tem músculos agonistas, que são os que vão fazer o movimento, e músculos antagonistas, que são os que vão em base ali frear o movimento. Quando você começa a ter esse refino motor, aumentar o recrutamento de unidades motoras, a ter ali o que a gente poderia chamar de uma experiência naquele movimento, o seu corpo ele reduz a cocontração. Ou seja, na hora que você vai fazer um exercício de bíceps, a ativação de tríceps ela acaba sendo menor, o que logo no início atrapalharia o seu movimento. Com essa redução de cocontração, o seu movimento ele acaba ficando mais fluido. Entrando na parte de emagrecimento, em quanto tempo você pode ver o resultado de emagrecimento, isso vai estar diretamente atrelado à sua rotina alimentar.
Isso porque a musculação em si só, ela não é um causador de emagrecimento. O que vai dizer se você vai emagrecer ou se você não vai emagrecer é a quantidade de calorias que você está ingerindo. E o que também vai definir a velocidade com que isso vai acontecer é a quantidade desse déficit. Então, se você está ali com déficit entre 300 e 500 calorias semanais, você vai perder algo em torno de meio quilo. Se você está com déficit um pouco mais elevado que isso, entre 700 e 1000 calorias semanais, você vai perder algo em torno de 1 quilo. Então, o tempo que você vai emagrecer está diretamente ligado ao déficit. Não tem como a gente predizer só por conta do treino de musculação. Porque se com o mesmo treino você tiver com déficit de 500, você vai perder uma quantidade de peso. Se você tiver com déficit de 1000 quilocalorias, você vai perder uma outra quantidade de peso sem ter nenhuma alteração no seu treinamento. E quando o assunto é resultados hipertróficos, aí a gente tem duas variáveis. A gente pode ter hipertrofia sarcoplasmática ou hipertrofia miofibrilar. Isso é um assunto que dá para estender bastante para a gente aprofundar, para vocês conseguirem ter uma noção melhor, mas basicamente, para esse vídeo não ficar muito longo, a hipertrofia sarcoplasmática é aquela hipertrofia que a gente chama de hipertrofia de transição. Então é um processo que a sua musculatura vai passar, onde ela vai acumular ali dentro da célula muscular um pouco mais de líquido, vai ter uma proliferação de células satélites, vai acumular um pouco mais de edema e isso vai aumentar o volume daquela musculatura. Mas isso não necessariamente é um novo tecido contrátil, uma nova fibra muscular que foi adicionada. Isso a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática. Quando a gente trata de hipertrofia miofibrilar, a gente fala de uma construção de um novo tecido. E o tempo que leva para essas duas ocorrerem são tempos distintos. A hipertrofia sarcoplasmática ela é facilmente notada quando a gente começa a treinar. Por isso que é muito comum as pessoas com uma semana de treino, elas estarem se sentindo mais inchadinhas com aquele pump muscular. Isso é simplesmente hipertrofia sarcoplasmática. O seu tecido muscular começando a acumular esses resíduos ali dentro dele. Isso já é notório nas primeiras 2, 3, 4 semanas de treino. Já a hipertrofia miofibrilar, que são os ganhos sólidos realmente de massa muscular, elas levam algo em torno de 6 meses para acontecer de forma completa. Isso é muito variável de uma pessoa para outra, dependendo da genética, mas nós temos esse número como base. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você me assistiu até aqui, eu te agradeço. Se você ainda não for inscrito no canal, não perde tempo. Vai aqui no botãozinho embaixo e se inscreve para poder acompanhar todos os vídeos que eu trago, que eu tento ajudar vocês ao máximo. E se ainda não curtiu esse vídeo, não sai daqui sem curtir, porque o like é bem rapidinho e é grátis para vocês e pra gente que produz conteúdo na internet faz toda a diferença. Aumenta a entrega do nosso conteúdo e faz com que a gente consiga passar mais tempo e trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Tamo junto, let's bora!